verso 48, 47, começando. E Salomão lhe edificou casa, aquele templo antigo que foi consagrado ao Senhor, e na inauguração Deus entrou ali. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? E em Hebreus, capítulo 10, creio que verso 5, diz assim: pelo que entrando no mundo, sacrifício não quisestes, mas corpo me preparaste. Então, a igreja não é parede, não é a construção em si, apesar de chamarmos de igreja, mas a verdadeira igreja é você, sou eu, somos nós. Entende? A quem Deus nos redimiu, nos tirou lá das trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Então, igreja é você. Então vamos nos consagrar, já que Deus nos permite ter um lugarzinho, aqui não é próprio, é alugado, mas Deus permite, então vamos agradecer, ser agradecido e apoiar todo o trabalho. Vamos apoiar o trabalho e a gente já está velho, mas temos o irmão Reinaldo, que com amor vai estar fazendo culto com vocês e vamos caminhar. Amém? Vamos sempre caminhar. Então vamos consagrar o lugar e nos consagrar também, sabendo que nós, vamos dizer assim, somos a verdadeira igreja, todos redimidos de Cristo. Vamos levantar nossas mãos. Eterno, precioso e bendito Pai, um dia Salomão esteve diante de ti, se ajoelhou, levantou suas mãos e fez aquela bela oração. E ele disse que o que é esta casa diante de ti não é nada. Apesar de ser a construção mais bela de antigamente, feita com artes de ouro, prata, ó Deus, era uma beleza estupenda. Mas o Altíssimo não mora em casa feita por homens, mas o Senhor mora no seu povo e é na sua igreja. Mas aceita, Senhor, este lugar que nesse momento consagramos a Ti e cada um se consagra também para Te adorar, para prestar toda a reverência ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e guia-nos. E permita que os Teus conselhos sempre possam emanar, ó Deus, para os Teus filhos e filhas, e dê-lhes um coração submisso, um coração, ó Deus, voltado para o Senhor. Que não haja nenhum espírito de rebeldia, mas que todos possam, como ovelhas, seguir a Cristo. Em nome de Jesus, receba-nos a todos. Amém. Deus vos abençoe. Podeis assentar?
Eu quero pedir a atenção de todos, porque todos nós estamos aqui e todos nós temos um propósito, é chegar lá, né? Que quando acontecer a vinda de Cristo, que possamos, que todos possam estar ali. Você vai estar ali não porque você pertence à mensagem ou como se fosse uma igreja, mas porque você tem Cristo, tem um novo nascimento, tem um relacionamento forte com Deus. Então, irmãos, essa deve ser a nossa preocupação, é o arrebatamento. Pode ouvir ensino de todos os lados, mesmo verdadeiros ensinos gloriosos, mas a nossa esperança está pelo que está vindo. Amém? É o arrebatamento. E eu pedi vocês, mesmo assentados, mas eu quero ler as Escrituras e quero falar hoje sobre Sião, a nossa querida e preciosa cidade. Eu amo muito os hinos que falam sobre Sião. Então, Hebreus capítulo 11, eu vou ler. Versículo 8 e o 10. Nos diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele era um peregrino, né? É o tipo do cristão. Morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Vamos repetir. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice construtor é Deus. Aí está a razão porque Abraão deixou a sua parentela, a sua velha vida e partiu dali de Ur, da Mesopotâmia, e veio à terra de Canaã. Inclusive a palavra hebreu significa aquele que veio do outro lado do rio. E Abraão foi um tipo de peregrino, foi alguém que realmente não teve uma casa fixa, mas caminhava em suas cabanas, vivendo em cabana e adorando a Deus. E um dia Deus diz: por onde você tem andado, tudo isso é teu. Tenho dado a tua descendência. Agora, o empenho que Abraão fez é como nos diz aqui nas Escrituras.
porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Abraão, ele buscava por esta cidade. Como qualquer verdadeiro eleito de Deus, porque essa cidade estava no âmago da alma de Abraão. E o verdadeiro eleito de Deus está preso a isto, é cidadão desse lugar. Então, por causa dessa esperança, desta viva esperança, Abraão se tornou um peregrino. Como você tem se tornado um peregrino, uma peregrina? Um dia Abraão havia encontrado o rei desta cidade. Você já viu um rei sem trono, sem cidade, aonde viver, sem súditos a quem possa reinar sobre eles? Abraão havia encontrado o rei dessa cidade, chamado Melquisedeque. Vocês poderão ver isso, deixa que eu leio, depois vocês só anotem. Em Gênesis capítulo 14, do verso 18 ao 19, diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Depois que Abraão travou a batalha contra aqueles 4 reis, Abraão tinha 318 servos, não soldados. Eram homens que não tinham experiência com armas, mas eles venceram aqueles exércitos de 4 reis. E depois da vitória, aparece por ali este rei chamado Melquisedeque. E o que quer dizer Melquisedeque? E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, Abraão não era um guerreiro e nem os seus servos, mas ele tinha certeza de uma coisa, que Deus lhe havia dado aquele lugar e ele era o possuidor. Por isso ele enfrentou aqueles reis com seus grandes exércitos. De modo, irmãos, que Abraão encontrou com o rei de Salém. O que quer dizer isso aí? Quer dizer o rei da paz. Nós podemos observar que em Hebreus capítulo 7, vocês poderão ver esta cidade. Aliás, quem era Melquisedeque? Melquisedeque era uma figura do sacerdócio eterno de Cristo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressou da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente Melquisedeque por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida,
mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, quem era o rei dessa cidade? A cidade chamada, hoje conhecemos, Jerusalém, a Nova Jerusalém, como também Sião. Cantamos aquele hino, uma vez cantava-se ali em Chapecó. Sião é a nossa preciosa e o quê? E grande cidade. É a morada do Altíssimo. Então essa morada, irmãos, o rei dela é o próprio Deus. E nós queremos chegar lá. É isso que nos interessa. Por que Abraão lutou, sacrificou, se esforçou? Porque ele tinha como recompensa chegar a este lugar. Então eu penso que Abraão, quando encontrava uma comitiva de pessoas que vinham de terras longínquas, ele perguntava: escuta, vocês conhecem uma cidade chamada Salém, a cidade da paz? Ouviu alguma coisa? Pode me dizer sobre esta cidade? Como que ela é? Olha, ela é uma cidade onde não tem cemitério, ninguém morre. Ela é uma cidade onde não tem velhice. As pessoas, ninguém morre ali. Não há guerras. É uma cidade feita de ouro, prata e pedras preciosas. É uma cidade onde mora o rei que um dia me apareceu, chamado Melquisedeque. Eu acho que as pessoas diziam: não existe essa cidade aqui. É claro que não existia. Mas no espírito de Abraão, ele buscava porque ele era o eleito. E todos que buscam este lugar demonstra de onde é o seu nascimento. Demonstra de onde ele veio. E assim, irmãos, nós podemos falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho, mas antes vamos cantar aquele hino que diz sobre Sião, cidade tão linda, nela onde chamamos morar. 315. Quer cantar, irmão? Sião, cidade tão linda. Eu gosto de cantar. Quem não gosta de cantar Vamos cantar. algo tão belo e bonito aqui é Mi maior, irmão. Mi maior, Felipe. Vamos cantar junto, pastor Sebrona. Vamos cantar junto. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os remidos de Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas
mas o Cordeiro bendito e a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião morar. Pois suas almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, ó Sião, Sião, pátria querida de amor, eis a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Mas o Cordeiro bendito, e a glória do Altíssimo te iluminará. É para lá que nós estamos indo. Esta cidade eterna, aonde não há dor, aonde não há vexame, aonde não há doença. Louvado seja Deus. Não fale de estar ali. Dê tudo que você puder. Ame o Senhor. Glória a Deus. Agora eu vou ler. Vocês, desculpa, eu estou me sentindo bem. Glória a Deus. Aleluia. Tranquilo. E quero encontrar a maneira do Espírito. Nós vamos ver que tipo de lugar é este. Em Apocalipse capítulo 21, nos diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, e de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, quer dizer, vestida de noiva, né? Uma coisa tão bonita, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Glória a Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Louvado seja Deus. Quantas tristezas, às vezes, passamos por aqui, né? Que às vezes não tem como reter as lágrimas. Mas ali Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. João pensava que, quem sabe, eu vou ver uma pessoa. Não. É que aquela cidade, a Nova Jerusalém, ela representa a noiva. Ela representa a esposa de Cristo. Assim como Roma representa a besta, aquela cidade representa a noiva de Cristo. Por isso a voz diz: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte. Essa cidade está sobre uma montanha. Ali há planícies, ali há de tudo, né? E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. É uma cidade pré-fabricada. Ela descerá e tudo encaixará em seu devido lugar. E tinha a glória de Deus, e sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Ela brilha, né, aquele lugar. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. Nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, era a mesma distância, assim, assim, assim. Veja vocês. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados. Vai dar uns 60, 70 metros de altura, né? A medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica de seu muro, olha bem, era de jaspe. E a cidade de ouro puro, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso e um 10º jacinto e o 12º ametista.
Às vezes eu chego nesses lugares onde vende essas pedras semi-preciosas, tem ali aquelas pequenas pedras. Eu já cheguei a comprar só para me ficar olhando e pensando lá. Topázio, sárdio, todos eles, né? E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo. Quer dizer, não vi igreja, templo. Porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. As pessoas vão ao templo para adorar a Deus, mas lá não tem templo, porque o próprio Deus estará conosco. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. A cidade é o palácio de Deus com a sua esposa. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E segue dizendo: e mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, que na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Aleluia. Certa vez, uma igreja tradicional convidou um pregador. E essas igrejas tradicionais que não se pode dizer um amém, um aleluia, senão eles vão olhar para ti igual um ganso estica o pescoço, né? Quem cometeu essa infração aí? E esse pregador começou a falar das glórias que espera pelo crente. O que Deus tem reservado. E nisso um irmãozinho ali, simplesmente começou a dizer: glória a Deus, aleluia. E os diáconos o chamaram e disse: olha, não pode fazer isso, você está estragando o culto. Nós vamos fazer uma coisa, nós vamos te dar um par de botina. Um par de botina. Se você fica bem quietinho, ainda temos mais 2 cultos. E no próximo culto, o pregador seguiu com a mesma apresentação, mostrando o outro lado dessa glória que espera
crentes. E aquele irmão foi segurando, daqui um pouco ele não pôde mais segurar a pressão, daí ele disse, com botina ou sem botina, glória a Deus, aleluia. Irmãos, este é o lugar que nós estamos indo. É a nova Sião. Por que é que você luta, se esforça, crê, caminha? As Escrituras nos diz, se nós esperarmos por Deus só para essas coisas desta vida, para que Deus nos abençoe nós a cada dia, nos dê saúde, nos dê casa, nos dê bons filhos, ou isso, está bem. Mas a vida cristã não é só isto. Não. Paulo disse, se nós esperamos a Deus só por estas coisas, somos os mais indignos e miseráveis pessoas que existem. Então não é porque Deus nos abençoa ou não, naturalmente, nós temos algo muito maior, melhor. Por isso é que o cristão não se apega a nada aqui. O seu coração está lá, como estava o de Abraão. O cristão, ele vive por este lugar, caminha, aí está a recompensa para ele. O fundador, o construtor dela é Deus. Jesus mesmo disse, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, virei outra vez para vós e vos levarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus foi preparar lugar. Você já viu o rapaz quando ele vai casar? A preocupação dele, ele é buscar um lugar para trazer a sua noiva, a sua esposa, a sua amada. Então ele vai ali, consegue a casa, pinta, ajeita e coloca os móveis, vai colocando os móveis. E esses dias eu estava observando. O rapaz dizia para a moça, olha a foto dessa casa, ela te agrada? Estava em busca de uma casa. Olha esses móveis, ela te agrada? Como que você quer isso? Como que você quer aquilo? Porque tudo ele faz de acordo com o gosto dela. A tua morada ali, ela tem o teu gosto. Gosto que nós nem sabemos expressar. Mas Deus, que nos criou, Ele sabe realmente o que casa bem certinho com a nossa natureza. E a casa ali é a tua cara. Vamos dizer, ela é a tua cara. A minha é a minha cara, então é um pouco feia, mas mas ela será bela. E eu recordo certa vez o nosso irmão Doro, alguns de vocês conheceram. Ele foi atingido por um câncer no esôfago.
E ele então disse, os filhos queriam contar para participar o pai que ele estava com câncer. E teria que ser alguém bem próximo a ele. E me pediram que eu fosse lá. E quando eu cheguei ali, ele já tinha falado para o pai, os filhos, netos, um chorando por um lado, outro por outro. E o irmão Doro bem tranquilão. E eu cheguei por ali, ele morava no meu sítio. Ele é um caboclão daquele grosso mesmo. Então ele disse, os meninos estão dizendo que eu tenho um TAR de câncer. Mas eu não tenho medo. Jesus já me mostrou para onde eu vou. É que uma vez ele esteve hospitalizado, esteve por morto, e enquanto isso, ele se foi. E ele disse, eu sei, Deus me mostrou. E um dia ele me disse, irmão Febrônio, a verdade é que nós viemos a essa vida para ser provado, sofrer, para que quando chegar lá nós vejamos que é bom mesmo. E daí, como ele morava ali, no meu sítio, sempre, quando eu ia no sítio, eu chegava ali. E a coisa mais bela que eu achava, pegava a esposa dele, a irmã Isaldina, deitadinha no pé da cama do velho. Ela ficava sem jeito, entende? O pastor pegar ela desse jeito. Mas para mim, era um belo quadro. Entende? Dois velhos que ainda se amavam, mesmo depois de velho. Por isso eu digo, se você não quer se sentir feia ou feio, sustente o teu casamento, porque o casal, quando se envelhece junto, nunca ele vê ela como uma velha e ela como não o vê como velho. Por exemplo, irmã Maria, irmão Lico, a senhora acha ele lindo? E aí, irmão Lico? Então, isso é o que faz quando se envelhece junto. Eu garanto que a irmã Lourdes a mesma coisa, né, irmã Lourdes? É a mesma coisa. Então, veio cuidar daquele velho, do nosso velho, a neta dele, a Preta. Era desviada e afastou do evangelho. Ela tinha afastado do evangelho, mas ela veio cuidar dos velhos. E ela me contou que um dia ela estava sentada na cadeira, no banquinho, ao lado da cama, quando ela teve assim uma passagem. E ela se viu em um lugar, mas muito, muito lindo. E ali havia uma casa grande. E havia animais, porque eles gostavam muito de animais. Então, eu querendo saber mais, né? Do outro lado, como que é. Eu falei, que jeito era a casa? Ela disse assim, olha, era a cara deles. E a casa estava fechada, e o anjo disse para ela, você não pode entrar ali. Você não pode entrar ali. E nisso eu lembrei de uma história de um alemão muito rico que morreu. Ele teve uma visão de uma passagem que ele tinha morrido. E ali do outro lado o anjo haveria de mostrar para ele sua morada. Então, eles foram indo por uma rua ali, o primeiro era um palácio que cintilava, brilhava.
lindo demais. E ele pensava, bem, esse é o meu. Que nada. Ia para o segundo, não, tem que ser esse. Que nada. Não pode passar desse. E ia passando. E à medida que foram caminhando, as casas foram decaindo. Não é? Foram decaindo, foi ficando feia, foi ficando dessa forma. E quando chegou bem no fim da rua, havia ali umas tabuinhas e uma loninha preta, uma tábua de sem terra, né? Vamos dizer assim, com respeito. Mas a pior coisa. Daí o anjo disse, olha, isso aí é a sua casa. Aí ele se estribou e disse, não, de forma nenhuma. Eu lá na terra eu tinha iates, motoristas, eu tinha carros, eu morava em um palacete, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha muito dinheiro, tinha ouro, prata, eu tinha de tudo, todo conforto. E agora? Não pode ser, não pode ser. Daí o anjo somente disse assim para ele, que material você mandou para cá? O que você mandou para cá foi o que deu de fazer. Foi o que deu de fazer. E nisso eu disse para a Preta, eu falei, está vendo que você tem que mandar um materialzinho para lá, que você não tinha nada lá. Você tem que mandar um material. Como disse Jesus, a juntar tesouro aonde a traça, o ferrugem, aonde o ladrão não chega. É lá que tem que se ajuntar tesouro. Então eu estou dizendo para vocês isso, mande um materialzinho. Você quer um bom lugar, um lindo lugar do outro lado? Mande um material. Ajunte tesouro lá, porque lá não tem inflação. Lá não tem ladrão, assaltante. Então mande, ganha almas, faça o melhor para Deus, se esforce. Aleluias. Então, irmãos, as Escrituras nos diz que nós não temos cidade permanente, nenhuma cidade permanente. Tudo aqui é passageiro. Alguém esses dias me disse, você gosta de morar em Chapecó, irmão Febrônio? Falei, eu só não gosto de morar em cidade grande, mas qualquer lugar eu vivo. Por quê? Não é que sejam cidades ruins, irmão, mas qualquer cidade que você for, você vai encontrar mentirosos, mulheres nuas, a gente vai encontrar gente adulterando, gente mentindo, gente roubando, gente trapaceando, entende? O perigo está por toda parte. Por isso que as Escrituras também nos dizem, levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Então nós não somos deste lugar, nós estamos de passagem, somos estrangeiros e peregrinos como nosso pai Abraão, Isaque e Jacó, e estamos em demanda, buscando aquela cidade cujo construtor, fundador é Deus. E ele disse que quando estivesse pronto, ele viria para nos levar. Irmãos, estamos na última era da igreja. E ele tem preparado esse lugar. Os anjos olham para aquele lugar e se espanta de tanta beleza.
aquilo resplandece. Aleluia. Esse é o nosso lugar. Por isso estamos de passagem. Que você não fique brigando pelas coisas que um dia ficarão aqui. Qualquer glória da terra é uma coisa pálida diante da glória que brilha ali. Vale a pena. Ou você acha que a gente luta pela fé, luta para servir a Deus, é por nada? Não. Nós vamos para este Éden restaurado. Eu lembro de um hino que diz: aqui no mundo não tenho riqueza, sei que lá na glória tenho uma mansão. Qual alma perdida em meio à pobreza, de-me Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho. Muito além do sol, eu tenho lá no meu lar esse sol muito além do sol. Amém. Então, irmãos, se há uma coisa triste, é uma pessoa se dar por satisfeita com os bens deste mundo aqui. Porque tudo aqui passa. Tudo aqui é transitório. Não há um lugar firme, um lugar seguro. A política não é segura, é uma bagunça. Você diz a saúde, mas se vai. Quando se vê uma pessoa jovem, forte, dali uns anos você olha ela. O cabelo caiu, aquele homem, a barriga cresceu, o coitado desmoronou. E a mulher? É a mesma coisa. De início tem quando começa a aparecer os pezinhos de galinha, depois aparece de pato, peru, frango, aparece de tudo. Entende? Não há um lugar seguro. Você olha para uma árvore imensa, grossa, a gente admira, mas daqui se ela cai, você dali uns tempos, você vê que ela está podre. Tudo passa aqui. Então vamos agarrar naquilo que é permanente, aquilo que é firme, aquilo que é verdadeiro. Agarre e não solte. Não importa as lutas, não importa as provas, não importa as dificuldades, não importa quantas pedras o diabo joga diante de você, passe por cima, siga adiante. Faça tudo pelo nome do Senhor. Se você se humilha, é pelo nome do Senhor. É para não escandalizar o Evangelho. Agora, não ficar agarrado a essas coisas terrenas, a essas coisas passageiras.
Como disse Paulo, se nós esperamos por Deus só para as coisas desta vida, somos os mais miseráveis e indignas pessoas. Porque conhecendo o que conhecemos, que há uma glória nos aguardando do outro lado, e você dispensar essa glória para vir buscar somente o material, as coisas naturais, o que importa ao cristão é chegar lá. É chegar lá. Esse é o anseio do cristão. E as Escrituras ainda nos diz que aquilo que o olho não viu, ouvido algum jamais ouviu, nunca subiu no coração de nenhuma pessoa, pensamento, mesmo poeta. Essas coisas sublimes são as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos, para o seu povo. Agora, quem busca, acha. Então você siga para ali, com um andar firme. Não se enrole com os problemas, com as dificuldades, com os embaraços, com o cipoal. Mas vai com fé, vai vencendo todas as coisas, vamos adiante. Não se embarace com as suas vaidades. Não se enrole com essas coisas terrenas, mundanas, carnais. Quantas pessoas troca do outro lado por causa de uma vida carnal? Quantas pessoas você já viu deixar o caminho e troca por um homem, um namorado, uma namorada? Troca por qualquer coisa. Vocês lembrem disso, que aqui tudo passa. Então, irmãos, aí está o conceito do cristão. Aonde ele se baseia? Eu vou indo para um lugar esplêndido. Ali não há morte. Olha bem, não há morte. Então é como aquele hino que diz cidade sem prefeitura, né? Sem cemitério. Ali não tem cadeia. Ali não tem hospital. Ali tudo é vida. Nada morre ali. É somente vida. Por todo aquele lugar. E a Preta, a menina, a neta do irmão, ela disse que o anjo disse, ela perguntou, e aonde é a casa do pastor? Olha, eu vou crer. Ela disse, fica do outro lado ali da montanha. Eu vou para lá. Eu vou para lá. Quantas lutas, quantas provas, quantas dificuldades, mas pela graça eu estou aqui. Ele tem me amparado. E você também vai indo para lá. Quantas lutas, quantas provas, quantas decepções já enfrentou na vida? Mas você segue. Vamos seguindo, ano a ano, ano a ano, vamos indo. Um dia chegaremos. E nós temos visto muitos amados partirem. A irmã Meda, aliás, a irmã Roper, a primeira esposa do irmão Brana, quando ela adoeceu, pneumonia era? Era, irmão? Daí eu sei que ela morreu.
E o irmão Brana veio e orou. E chamou por ela, e ela retornou. E ela disse para o irmão Brana, eles se amavam profundamente. E ela disse, por que você me chamou? Por que você me chamou? Esses dias eu não sei aonde, eu fiquei até alguém me contando, de um irmão que partiu. E a família estava reunida ali, oraram, pediram que Deus o poupasse, que o trouxesse. E ele voltou à vida. Mas ele voltou brabo, brigando com os filhos, as filhas. Por que vocês me chamaram? Eu estava em um lugar maravilhoso, eu estava indo para um lugar glorioso. Deu uma bronca grande. Então, quando alguém chorando ao redor do caixão de um irmão, de uma irmã, se você pudesse ver aquela pessoa, ver aonde aquela pessoa está indo, chegando, olha, ninguém quer voltar aqui. Ninguém quer voltar aqui. O irmão Brano compara isso como um peixinho que vive lá no fundo do mar, lá na escuridão total. Ele tem que ter uma luzinha, uns bichinhos estranhos, para conseguir o seu alimento. E a pressão de água, o peso é muito grande. Que tal se chegar a esse peixinho e dizer para ele, ô, bichinho feio, você sabe que lá em cima existe raios de luz, sol, lá tem águas azuis, lá tem belezas e mais beleza, tem árvores, matas, se vê. Se esse peixinho ele pudesse fazer uma visitinha lá em cima, você acha que ele vai querer ir para aquela escuridão? Aonde a sua mente vai se tornar, vai ver uma amplidão de glória, de luz, de vida. Acha que ele vai querer retornar lá para aquele lugar escuro? Nunca. Assim também, quando nós formos daqui, o nosso entendimento, a nossa vida, pega outra dimensão. Por isso o irmão Brana compara o seguinte, que nós aqui é uma sombra, de uma sombra, de uma sombra, de uma sombra, de outra sombra. Mas quando a gente vai retornando, volta aquela sombra, pega de sombra em sombra e logo estaremos diante de Deus. Então, irmãos, é o que espera por nós, são as glórias. Paulo, quando ele diz que foi até o terceiro céu, ele diz que ele ouviu palavras tão sublimes que ele, como mortal, não se achava indigno de pronunciar. É nisso que nós buscamos. É isso que Abraão buscava. E é isso que nós estamos buscando. A nossa amada cidade. Então, amados, lute por isso. Siga adiante. Certa vez, passando numa cidade do interior de Minas, e vendo ali os parentes de alguém, na minha volta, eu ia para Goiânia para reunião. Na volta eu passei ali para pegar os parentes.
E tinha um velhinho, magrinho, fumante. Ele disse: irmão Febrônio, eu acompanho as tuas viagens desde quando você começou. Eu acompanho as tuas viagens. E eu creio nessa mensagem. Eu gostaria de ser, nem que seja a sola do pé da noiva. Quer dizer, aquela coisinha lá. E ele era um ceguinho, velhinho. E conversamos, e toda a sua família pertencia a uma certa denominação, que anda com o pescoço bem erguido, acha que é o dono da verdade, é o dono de Deus. Nisto, dali uns tempos eu recebo uma notícia, que Deus o havia libertado do cigarro, e que ele havia sido batizado, e dali uns dias ele partiu. No espírito dele, ele buscava por aquilo. É porque aquilo existe, é a eleição. Não há como fugir disso. Então, irmãos, nós estamos lutando por isso. E como eu disse, quantos irmãos já chegaram lá? Às vezes eu fico pensando, tento contar quantos mais ou menos. Olha, nesses longos anos, olha que eu já tenho uma grande congregação do outro lado. Uma grande congregação. E lembro que Paulo disse que combati o bom combate, pelejei a boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já uma coroa, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Há uma recompensa. Não abra mão disso, irmãos, por nada. Quando você estiver enfrentando desafios, saiba que Deus é que te dá a vitória. Ele não te deixa sozinho. Simplesmente fortifique o vosso coração, a sua vida, e te animes. Que Deus os abençoe. Fiquemos de pé. Vamos cantar mais um hino? Sião, cidade tão linda, né? Vocês conhecem? Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu o dia vir nos buscar, para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os remidos de Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, eis a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes
no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião morar, pois só as almas remidas no céu tem poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, eis a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito te iluminará. Mas o Cordeiro bendito e a glória do Altíssimo te iluminará. Eu peço que todos fechem seus olhos. Se alguém aqui que ainda não serve a Deus, mas anda perdido nas coisas do mundo, no pecado, você viu eu ler nas Escrituras que ali não vai entrar o mentiroso, o adúltero, o ímpio, mas somente os redimidos, aqueles que aceitaram e viveram para Cristo. Se alguém que ainda não fez a sua decisão, eu te convido a você fazer a sua decisão e vamos caminhar juntos para ir para esse maravilhoso lugar. O lugar que o próprio Deus tem nos preparado. Há alguém aqui que nessa manhã deseja fazer a sua decisão, aceitando Jesus como seu Salvador? Levantaria você a mão, se você ainda não fez essa decisão? Algum rapaz, alguma mulher, moça, homem ou mulher, eu te convido você ir para esse lugar, aceitando a Cristo. Porque fora disto é o lago de fogo. E ali será a destruição completa. Não do teu corpo, porque este é a primeira morte, mas do teu espírito, a tua alma, vai enfrentar a segunda morte. Você pode trocar de rumo hoje. Agora, alguém que anda desviado, fora do Evangelho, e queira se reconciliar, você levantaria a sua mão se deseja fazer isso? Louvado seja Deus. Santo é teu nome, Senhor. Tem uma mão levantada, é isso certo? Seja Deus. Obrigado. Senhor Deus, alguém respondeu aqui, Pai, Glória a Deus. e eu peço que o Senhor tome estas mãos, perdoa, dê força, e também dê força para aqueles caminhantes que estão cansados. As Escrituras nos diz que os que esperam no Senhor terão forças renovadas, andarão, não se fatigarão, caminharão, não se cansarão, mas que subirão como asas de águias. Deus, venha dar ânimo aos teus filhos, venha renovar
o Evangelho, traga um avivamento, um renovo na alma, Senhor, renova a mensagem, a fé do teu povo. Ó Deus, nos dê graça, força. Já estamos tão perto, Senhor, tão perto, que ninguém venha morrer na praia, mas que possa, ó Deus, chegar ali. Dê força, dê graça, dê ânimo. Ajuda, Senhor, cada um a seguir, batalhando por essa preciosa fé. Eu rogo que o Senhor abençoe o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe. Eu passo para o irmão Reinaldo. Eu quero dizer a vocês, irmãos, venham nos cultos. Eu não sei se eu disse, mas vou dizer de novo. Eu estava semana passada no Canadá. A igreja ficava a 40 quilômetros da cidade e sempre cheia de pessoas. E o pastor me disse: não, o povo aqui vem, eles gostam, vem mesmo. Há pessoas que moram dentro da igreja e não vai nos cultos, mora perto, poucas quadras, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Não, você se esforça. E ali via irmãos de 100 quilômetros, 200, e sempre assíduos. Então, irmãos, eu até me senti envergonhado. Mas se esforcem. Amém. Por você mesmo. Você tem filhos, você tem um compromisso com Deus, então cuide do teu compromisso e cuide do futuro dos teus pequenos. Vamos viver para Deus. Vocês estão observando a condição do mundo nesse momento. Tudo está igual a panela fervendo. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Não é que estamos vivendo quase o fim, não. Nós estamos no fim. Entende? Então você veja a situação, os sinais. Qualquer hora Deus tomará a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Por isso vamos viver para o arrebatamento. Amém. Não troque isso por nada. Esse é o nosso tesouro.